Olá, sejam todos muito bem-vindos. Convido a todos a iniciarmos neste momento a nossa reflexão, elevando os nossos pensamentos a Deus, agradecendo ao Pai pelo dia de hoje, por tudo que temos e por tudo que somos com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não vos deixeis cair em tentações, e livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Então sejam todos bem-vindos. Convido a todos a iniciarmos agora nossa leitura. Hoje nós vamos ler o livro Coragem, de Francisco Cândido Xavier, por Espíritos Diversos. E hoje caiu na página falando sobre confronto. Nos temas do plano físico, projeto que não se constrói, terra desempregada, livro que ninguém lê, receita escondida, carro sem uso. São valores potenciais cuja significação desconhecemos. Ou seja, todas essas coisas têm um grande valor, mas precisa ser utilizado, precisa ser aproveitado, porque senão será simplesmente um confronto entre aquela situação, por exemplo, um projeto que não se constrói, que não vai ser utilizado. Então fica sem valor, fica sem proveito. Como fala, igualmente nos assuntos do espírito. Ou seja, comparamos as coisas do plano físico e agora vamos comparar igualmente os assuntos do espírito. Amor sem demonstração. Então, o que vale a gente ter amor por alguém sem a gente demonstrar para esse alguém que a gente ama? Então, de que vale esse amor? Então, o convite é, nós temos amor por alguma coisa ou por alguém, então vamos demonstrar, vamos colocar em prática esse amor. Ou seja, vamos ter carinho, amorosidade, abraços, beijos, sorrisos. O quanto é bom o afeto, o quanto é bom a gente exercitar este amor. Fé sem obras. Então, o que adianta eu saber que eu tenho fé, eu falar para as pessoas que eu tenho fé, se na hora do vamos ver, eu não coloco essa fé em prática? Então, o que adianta ter fé, mas não exercitar esta fé? Instrução sem proveito. Então, o que vale para nós termos o nosso conhecimento, a gente querer aprender mais, sempre mais, sendo que a gente não aproveita esse conhecimento, essa instrução que nós recebemos dos mestres. Então, nós precisamos nos instruir, conhecer, aprender, mas precisamos igualmente colocar em prática e também ensinar, exemplificar, colocar realmente esse conhecimento para que possa ser dividido para mais pessoas, para outras pessoas. Então não adianta a gente fazer uma formação, ter uma faculdade, ter um conhecimento e a gente pegar o diploma e colocar ali na gaveta. E dentro de nós ter esse conhecimento, mas a gente não externar esse conhecimento. Então fica aí para a gente pensar.
Todos nós que temos conhecimento, a gente precisa colocar esse conhecimento em prática, exercitar. Não podemos nos aposentar com os nossos conhecimentos. Se eu não preciso trabalhar, ganhar dinheiro com esse conhecimento que eu tenho, então vamos fazer a caridade. Vamos ensinar as crianças, os jovens, os idosos que não tiveram oportunidade durante a sua vida de aprender. Então vamos colocar esse aprendizado em prática, porque é exatamente para isso que Deus nos dá a oportunidade, para a gente aprender, conhecer, acumular, mas externar, não ficar guardando só para nós. Não adianta a gente só acumular conhecimento, todas as orientações, instruções, e a gente guardar para nós. Então vamos colocar em prática. Ideal sem trabalho. Às vezes a gente idealiza diversas coisas, mas a gente precisa idealizar, sonhar, mas também colocar em prática, né? Colocar em prática para a gente trabalhar e poder realmente executar aquilo que a gente idealiza, aquilo que a gente sonha para a nossa vida. Então, nós podemos sonhar, podemos idealizar, mas vamos trabalhar para a gente colocar tudo isso em prática. Entusiasmo inerte. Então, o que adianta a gente ser entusiasmados, querer isso, aquilo outro, entusiasmar as pessoas, mas a gente, às vezes, ficar inerte com esse entusiasmo. Faz barulho, mas de repente aquieta, não vai à frente, não segue a caminhada, não segue o caminho. Então, é como se fosse aquela coisa assim, eu convido alguém para fazer determinada coisa. Então, eu coloco bastante energia e animação e tal, aí de repente as pessoas aceitam o convite, aí quando vê a gente fala, mas acho que não, acho que eu não vou fazer isso agora, deixar para uma próxima. Então, o que é isso? É entusiasmo inerte. Ou seja, você não pratica aquilo que você tanto faz barulho, né? Assemelham-se a aparelhos e máquinas de cultura e progresso, cuja importância ninguém sabe. Então, todo conhecimento que a gente adquirir, a gente não pode guardar para nós, porque senão fica igual uma máquina super importante, super cara, super valiosa e super eficiente, mas ela não trabalha, ela não é colocada essa máquina para trabalhar, ou seja, cuja importância ninguém sabe. Então, quantos conhecimentos eu, você, o outro tem e às vezes a gente nem sabe. Por quê? Porque o outro não externa aquilo, ele não dá exemplo, ele não auxilia, ele não ajuda com aquele conhecimento que ele tem. Mesmo que seja para ganhar dinheiro, ele não coloca em prática, porque ele não tem coragem de colocar em prática aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele sabe. Então, vamos colocar em prática os conhecimentos. Tem muita gente aí precisando aprender, precisando conhecer aquilo que eu sei, aquilo que eu faço. E quantas coisas, muitas vezes, nós sabemos e podem ser muito úteis, né? Então, quantos lugares estão precisando de uma mão de obra beneficente? Quantas creches, quantos orfanatos, quantos asilos, quantos hospitais, quantas pessoas doentes estão precisando de um auxílio que nós podemos dar e às vezes a gente guarda esse conhecimento para nós. Não vamos fazer isso. Vamos colocar em prática, né? Vamos procurar realmente fazer o que nós podemos fazer em benefício do outro. Essas imagens nos fazem reconhecer
que sem a necessária aplicação, nos acertos e desacertos, ilusões e desilusões, conquistas e fracassos do dia a dia, o conhecimento espírita não passa de sonho distante. Não só o espírita, mas qualquer conhecimento. Então aqui está falando do conhecimento espírita, mas são todos os conhecimentos. Então não vamos ter orgulho, de medo de externar, né? Medo de errar. Vamos ser humildes, vamos colocar mãos à obra, vamos colocar a mão na massa. Se der errado, tudo bem, da próxima a gente acerta. Se não der muito certo, ok, nós vamos acertar da próxima, quem sabe. E quantas vezes forem necessárias, vamos repetir. Então fala aqui, ó, vou repetir aqui. Estas imagens, ou seja, tudo que nós falamos, nos remeteu a alguma imagem na nossa mente. Nos fazem reconhecer que sem a necessária aplicação nos acertos e desacertos, ilusões e desilusões, conquistas e fracassos do dia a dia, o conhecimento espírita não passa de sonho distante, mas muito distante do campo inevitável da experiência. Quem escreveu foi Albino Teixeira. Então, fica aí para a gente refletir sobre essa lição de quantos talentos nós estamos guardando só para nós, de quantos talentos Deus nos deu e nós estamos guardando somente para nós, porque o nosso orgulho é tão grande, o medo de errar, de não acertar, de não fazer bem, ou o medo de ser criticado, a gente deixa de colocar em prática. Então, o convite está feito por Jesus. Vamos colocar as nossas mãos para trabalhar, mãos à obra. Que Jesus abençoe. Muita paz, muita luz neste dia. Gratidão a todos.